Boa tarde. Thank you very much for coming this afternoon. We have a smaller public, but maybe a more intimate meeting. I want to thank the organizers of this conference on Patrimonio Cultural and USP for inviting me to come to Sao Paulo and to speak with you and to listen to you, as well as to see the city of Sao Paulo. So I'm going to give you a bit of a travelogue to go to 3 different sites of preservation of historical heritage in the physical sense, and to look at some of the consequences and the problems that arise from the official designation of physical heritage. And the idea is to ask, what are the consequences? Who benefits from the preservation of heritage? What we have seen already from some of the discussions is that in a city, heritage is always mediated by economic markets, markets for land, for capital, for labor, and even political markets for votes of specific political parties. Another thing that we have learned from the talks so far is that the idea of heritage is selective. In the physical sites and in the social and aesthetic programs of heritage, we see certain themes and certain groups of society that are present, but other themes and other groups are absent, and there are silences about the absences. I'm going to take you to 3 cities, to New York, to Amsterdam, and to Tongli in China. The centerpiece of each one of my little travel cases is the official designation of a physical site of heritage, usually for the purpose of remembering the high quality of architecture of a past period. The decision for designation in the first case was made by the agency of the local state, which decides on which sites, which buildings, and which districts will be preserved from demolition forever. The second and third cases are designations decided by UNESCO, which could be considered a transnational public agency or a transnational public-private partnership of sorts, or a transnational NGO. I'm not sure exactly how to characterize UNESCO in this context. And all of these designations are fairly recent, beginning in the beginning of the deindustrialization and globalization period of the 1970s and proceeding unto our time. First, let's talk about Soho. Many of you may have visited Soho. It's a district to the south of Houston Street in Lower Manhattan. And the area that is designated a heritage site is actually the facades made of cast iron of industrial buildings, factory buildings, that were constructed after the American Civil War from the 1860s to the 1880s. So that these are the buildings which constitute the historic heritage. But the same industrial forms in the past 30 years have been designated historical landmarks in other cities which are undergoing deindustrialization, or at least the transfer of manufacturing production from the city to the periphery, to other regions of the same country, and to other regions of the world. So that the familiar 19th century industrial form of the smokestack factory building is often designated a site of historic heritage in different countries of the world.
this is a form of aesthetic preservation, not a form of social preservation. We can see the abstraction of the architectural forms from the abandoned industrial sites to new construction. And here is the old smokestack transposed, superimposed onto new construction of another district in New York City. What we have also seen during the past 40 years is the abstraction of adaptive reuse of some of these factory buildings, either as cultural centers or as fairly luxurious living places around the world, so that the adaptive reuse known as loft living has become a stereotype of gentrification and a brand of the global upper cultured middle class around the world, whether you're in Montreal or you're in Buenos Aires or you're in Paris or London or even in Shanghai, although there the lofts are used more for cultural centers than for living spaces. What we see in Soho in Lower Manhattan, however, is a transformation of adaptive reuse from art to shopping. In the early 1970s, artists and art galleries bought these buildings for pretty low prices, transformed the old factory spaces into spaces for the production of art and the display of art, but eventually, in light of the urban context of New York City, the rents rose so high that the artists were forced to move away, and eventually the art galleries were also forced to move away to another district where they formed a new cluster. And this is a newspaper photograph from the opening of 3 art galleries in a building in Soho that became famous because of the concentration of very good contemporary art in those galleries. To the surprise of the art gallery owners, art became an attraction for large numbers of consumers. That was something that the artists and the art gallery owners did not expect at the time. And neither did they expect that 40 years later, that very building would be transformed into a boutique on the ground floor and expensive apartments above. At that early time, in 1971, the owners of the building, who represented the art world, bought the entire building for $275,000. 40 years later, the penthouse apartment on the top floor was offered for sale at $16 million just for that one apartment in this building. So I cannot say that the increase in property values is caused by the designation of historic heritage, but it's interesting to consider how the urban context in New York created an enormous acceleration of property prices around the concept of historic heritage. Oops. Now, artists in Soho acted in a very strange position, because when they moved into the neighborhood, they had no idea that they were representing the advanced forces of gentrification, and they themselves could not afford to pay high prices for lofts. This young man is Gordon Matta Clark, who had a Latin American ancestry on one side of his family. I don't know who the 2 young women were, but they took this space and they created a kind of cooperative restaurant, which they called Food, which they meant as a kind of living conceptual art piece, but it turned into an attraction where many people wanted to come to eat because it seemed to be a chic and interesting place to visit. When we look at this photograph today, perhaps we think only of the artists and how eventually they were displaced from Soho. But if we look carefully at the photograph, we realize that the artists themselves were a force of displacement, because
the factory workers who came to this district every day were African American and Puerto Rican workers. They had their own restaurants where they ate. But when the factories went out of business and the buildings were sold and the area became an entire heritage district, there were no jobs for the workers and no place for their restaurants. So even in the early days, the artists were a force of displacement. And of course, the artists have been replaced by all sorts of boutiques, from expensive ones to cheap ones, from Chanel to H&M. And this is what Soho is now. It's a kind of urban shopping mall. So what we see with the consequences of historic district designation in this urban context is the huge role played by property values, so that just the designation of historic heritage does not have any economic effect to preserve the uses of space or the users of space. Now, I cannot say in every district, in every city, a heritage designation will raise property values. A lot depends on the specific urban context of that locality. If you think about this process, you understand that in a district where property values are high, the designation limits the opportunities for new construction because you are not permitted to demolish the buildings. That means that big developers are not interested in buying buildings in this area. But in an area where property values are low, as in Soho, a historic district designation creates a situation of monopoly rents, which rise very high. As a consequence, the major concentration of producers of art and some art galleries has moved historically from one district of New York City to another. After Soho, artists moved to the East Village and then to Brooklyn and then farther into Brooklyn. And we don't know where they will move next. So when we consider the historic designation of the architecture of Soho, we have to ask, whose heritage is being protected? Who benefits from the designation? Let's move to another case. Let's move to Amsterdam. The canal belt of Amsterdam in the center of the city has been aestheticized, considered not a working space, or not only a working space, but a form of aesthetic beauty since the early 1900s. The area of the canal belt is just outside the medieval center. The oldest historic center is up. Oh, sorry. Now we get to the problem of the light. No, now I have ruined my own. So I want to go back. No. Well, I need to, Gonzalo, I need to find the arrow to go up and to go back. My story, yes, to take a pause. Oh, thanks. Yes, that's a great. Back to this way. So. No. Why is it moving forward? This one? Yes, thank you. Yes, but your trick is a good trick to get the light. Thank you. Okay, so the canal belt is just outside the medieval center, and this is the southeast. If you know Amsterdam, you know this is the southeast part of the canal belt, and it moves up this way to the northwest, and the house of Anne Frank is up here, off the computer screen. It's up here somewhere. This shopping street called Utrechtstraat, I studied a couple of years ago as part of an ethnography on local shopping streets in different cities of the world. And most of my photographs today were taken on this shopping street. But these are the canals where the houses were built mostly in the late 17th century. They were originally used as warehouses.
and have been residences for the past 20 to 40 years for the most part. And they have been declared this entire area of the Canal Belt, Canal District, has been declared a UNESCO World Heritage Site since 2010. It's quite a beautiful place, but it's not just a place for looking, it's also a living commercial space where people gather, where people do their tasks of everyday life, and it's built on human scale, but it's also built for humans to live. Nonetheless, I have to emphasize that the architecture shows amazing continuity over the past 120, 130, 140 years, because these houses have been protected. They were not damaged in war, and they have been protected as monuments of municipal and national laws for a number of years. Even the interiors of some of the stores on this shopping street are protected from demolition. Not all of the stores, but some of the stores. And these two images speak to the period of the late 19th and early 20th century, and really speak of Art Nouveau and the Dutch colonial heritage. The shopping street, Utrechtsstraat, has a remarkable continuity of use as well as a lot of adaptive reuse. 1/3 of the street corners are occupied by bars, which I think adds to the sociability and living quality of the heritage street. This bar has been owned by the same family since the late 19th century. This is a much newer bar, but there's a sense of living heritage in the stones of the street. This graph shows you in the blue area that the major part of businesses on the street have survived for at least 20 years. And more than half have survived at least 30 years, and even a significant part, maybe 1/3, have survived at least 40 years, either as the same type of business or a business with the same name owned by the same family. Even in Amsterdam, where many things are old, this represents extraordinary continuity of businesses. The aesthetics of the street combine two values of Dutch culture. One is gezellig, which is translated into English as cozy or home-like, warm and familiar. But also, increasingly in recent years, there has been a transformation of the aesthetics of the stores into luxury aesthetics. But the street manages still to combine both kinds of aesthetics. And yet the heritage is not just a heritage of architecture, and it's not just a heritage of a beautiful look. This is an old knife store on Utrechtsstraat. The picture was taken in the 1970s. And of course, these pictures were taken by me in recent years. There is the same kind of personal interaction between the shoppers and the shopkeepers in all of the stores. The scale is not just a human scale, but the scale is one of individual ownership and individual patronage. So that the entire street, and by extension the entire canal belt, represents an urban cultural ecosystem, which is part of the heritage of the city of Amsterdam, and is also part of a living social form. I have to emphasize that this is an upscale street, and the stores are expensive. The residents who live in this district are upper middle class, and it's actually known as a residential district of lawyers and professors and writers and journalists. But even within this exclusive social class, there is a sense that the heritage of the city is sustained. Many people
who have businesses on the street speak about this street as a village, as an urban village where people know each other and the storekeepers help each other. Nonetheless, I have to say that the urban context of Amsterdam and of this district have changed during the past 30 to 40 years. The policy of urban planning in Amsterdam in the 1960s was to expand the business district and to expand new residents to the south of the city. And this district, as well as the center, were deprived of new capital investment. And so many of the beautiful old houses became dilapidated. Some of them were abandoned, some were squatted, and drug dealers and prostitutes moved their business from the railroad station, from the red light district, into these streets and along the canals. And this newspaper article, which is fairly recent, shows a street sign that the residents insisted the police install in 1986 to show that the district would no longer tolerate streetwalkers. These were not the prostitutes who work in the windows of the red light district. These were prostitutes who walked on the street and did their business with men usually who came in cars. And so this was an illegal kind of prostitution in Amsterdam, and one that the residents did not like. But the image of the shoe today you find in the expensive shoe stores on that street, because gentrification began here after the police moved the prostitutes and the drug dealers away. The property values increased, and in the 1990s, many of the shops changed to reflect the tastes of a more affluent residential population. What we see in recent years is not only the entry of more upscale shops, but also the entry of chain stores. This particular store is a small chain of Belgian and Dutch organic supermarkets. This is a family-owned delicatessen and sandwich shop that has been located on the street since the end of World War II. I have to say again that this is a very specific heritage of the city that looks back to the days before immigration increased in the 1970s. On this particular street, there are very few non-native Dutch owners of businesses. And the few non-native Dutch owners that there are own upscale shops. So if you stood outside the shop, you would see no representation of anything other than an expensive product or an expensive service and a Dutch or a global high culture kind of service. I have to admit that this guy, the hairstylist, has a bit of an ambiguous position because many of his clients for hairstyling are professional football players. So he has customers who may be very wealthy, but they may also be members of ethnic minorities who happen to be professional football players for Dutch and other European teams. But in general, this is a, how shall I say, a white Dutch street, although that is not a term that Dutch people use to describe their own ethnic identity. So the question of heritage on the street is enormously complicated, even though I can think I see the survival of an urban village and the survival of an architectural heritage of cosmopolitan Amsterdam. I can also see the entry of transnational chain stores. I can see the very, very exclusive use of the street by native Dutch people. And I can look at the entry of new shops and new restaurants as a standardization, a globalization of the street, which may dilute the heritage character of the street.
So when we look back at this shopping street as a representation of the UNESCO World Heritage Site, we can ask whose heritage is really embodied in that street. Is it all ethnic groups in Amsterdam? Is it all social classes? Is it only individual shops? Or are we seeing the dilution of historic heritage in a living social sense at the same time that the architectural heritage continues to be valued? Let's move to another place. Let's move to China. This is a town, Tongli, not far from Shanghai, which is built on water, a water system of lakes and canals. Together with Suzhou and Hangzhou, it constitutes a UNESCO World Heritage Site in terms of these gardens, which were built in the 1880s and 1890s by bureaucrats who retired from the imperial civil service. They retired to the towns of their birth, and they built these beautiful villas for themselves and hired architects and engineers and workers to construct these magnificent gardens for study and contemplation. Now, the canal towns of China, including Tongli, Suzhou, and Hangzhou, have become tourist attractions where most of the tourists are Chinese from other parts of China. And they come to see, in Tongli, they come to see this garden, and in that area they come to see mainly the gardens built on water. You can see from the map of the town how many canals there are in a small space. The UNESCO World Heritage Site reflects a national policy in China of acknowledging the architectural, cultural heritage of the imperial dynasties, aestheticizing the architecture, and using the architecture as an attraction for developing tourism. And this is a policy that began about 10 years after Deng Xiaoping opened the economy to some form of market economy, and each local government has been encouraged to develop its own tourist industry. So much of the town has been programmed for tourists, where you have special performances in the central square, and you have shops that are either specially constructed or converted to tourist shops instead of shops for everyday life. You have the transformation of the town to be both a global and a local site. And the city government works with various private developers to keep creating new attractions based on the historic heritage. This is, I think, one of the oldest stone houses in this town, which is now undergoing restoration. But there are other tourist attractions that have also been encouraged to come to this town and given tax subsidies to locate in this town to bring international tourists. And yet, many towns in China have been caught in a speculative financial bubble. In Tongli, there are lots of new shops, but they are empty. And the local government is hoping to attract more shops and more restaurants and more hotels and more tourists to absorb unemployment. There's an interesting contrast between the aesthetics of the space that has been restored for tourists, the heritage space, and the other space that may be equally old but which has not been restored for tourists. So that this is one shopping street in the center of town. You can see this nicely renovated gate to go into the shopping street, and you see historic markers with the Ming-Qing dynasties mentioned on them. And all of the shops on both sides of this street are tourist shops. They're food shops or souvenir shops.
but in one form or another, they cater only to tourists. And yet the next street, just the next street, looks equally old, but it has not been restored for tourists. The signs are all signs for the local population, and the shops are the shops for everyday living. Again, one of the goals of preserving the stones of the architectural heritage is to find jobs, to create jobs for the local population. And the local tourist industry has created jobs for women who drive paddle tourists around on these boats, restaurant jobs, even entrepreneurial opportunities for people to open their own small shops. An interesting consequence of the historic district designation by UNESCO, however, is that most of the local shops that serve local residents were moved out of the center of the city to the periphery, so that these shops, where the aesthetics are quite normal, everyday aesthetics, are not the places where tourists would go. The places where in fact, tourists would have no reason to walk over to these streets to see what's happening here. And we can see this in many towns and cities where the property values become so high and the tourist, the motivations of developing the tourist industry become so strong that the local residents are forced to move to the periphery to conduct their daily lives. So lesson number one that I take from my little travelogue to broaden the discussion that we had yesterday is that the urban context insists on shaping historic heritage by the existing markets of the city. The second lesson I take is that we must do research to try to uncover the various absences, not just the first layer, but the second layer and the third layer of absences that are hidden by the historic designation, which elevates one form of heritage and one period of heritage above all the others. And it was interesting to me when I visited Tongli just 2 months ago to visit the gardens and to look at the names of the original owners on the wall, but we don't know what happened to the original owners. Probably they left in 1949 after the revolution. Where did they go? Did anyone compensate them for their property? What would they do if they returned? And then, of course, it's interesting to consider that these houses and gardens were not valued during the 1960s Cultural Revolution. What happened to local residents at that time? What happened to these gardens? If you visit this historic site, you are only prompted to see the imperial dynasty and then today, as though there is no history between 1911 or 1919 and 2011. What happened to all the absences of the 20th century? So at the end, as a sociologist, I have to ask, who benefits from the designation of historic heritage? Whose heritage is it which is designated? Thank you. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores, a Ana Lucía, a Renato, a Fraya, a Sara, por esta enriquecedora conversación de ya 3 o 4 días. Escogí esta fotografía, es una fotografía de algo que en México, no sé acá cómo se llame, le llamamos portazo. Y es cuando no hay más boletos o no hay manera de comprar los boletos y los públicos se amotinan y entran dando portazo, justamente derribando las barreras de acceso, ¿no? Y que justamente es el tema del que les quiero hablar.
los organizadores del Congreso nos invitaron a pensar el patrimonio desde temas que lo hicieran estallar de la manera tradicional en la que lo trabajamos. Usualmente trabajamos el patrimonio de una manera aislada, como si no tuviera que ver con las personas, como si fuera un terreno que no está plagado de conflictos, como si no tuviera que ver con las desigualdades y justamente, bueno, el sentido de nuestra mesa fue tratar además de darle una dimensión urbana. ¿Qué implica pensar al patrimonio cuando lo miramos desde el prisma de la ciudad? Entonces, yo quise tomar este reto de urbanizar el debate sobre el acceso al patrimonio, justamente pensando que da la oportunidad de bajarlo de las alturas, de darle concreción, ¿no? Quitarlo de esta idea abstracta con la que normalmente lo miramos y también pensar a los públicos, pensar la manera en la que los públicos se relacionan con el patrimonio. Usualmente los pensamos de una manera naturalizada, como si no fueran un rol, como si los públicos estuvieran ahí, ¿no? Viviendo como tales, cuando lo que vemos, cuando analizamos estas dinámicas en este contexto, vemos que ser público en realidad es un rol que depende de una serie de factores que espero mostrarles claramente. Yo escogí un área de todo el mundo que significa el patrimonio, que es la manera en la que los museos, el patrimonio se pone en escena, esto es en los museos. Voy a trabajar particularmente los públicos de museos. Yo quisiera mostrarles, espero al final de mi charla haberlo logrado, que pensar en los consumos culturales es un tema clave para entender a la ciudad. Es un tema que nos permite mirarla no solamente en términos espaciales, no solamente en términos económicos, sino redimensionar qué significa pensarla en términos culturales y cómo la cultura, cuando la analizamos desde esta perspectiva, nos permite ver de qué manera se van vinculando los consumos con otras formas de desigualdad que tienen su materialización en la manera en la que se han estructurado las ciudades. El primer gran reto cuando empecé a ver, bueno, cómo les hablo de los museos es el más simple, saber cuántos y dónde están. Sabemos que, bueno, México a nivel nacional tiene alrededor de 1,200 museos y las cifras sobre los museos de la Ciudad de México no se ponen de acuerdo las distintas fuentes, ¿no? Están entre 150 y 200, más o menos sabemos que es un número similar al que tiene Londres, un poco el doble del que tiene Buenos Aires y bueno, más que París y Madrid. Estamos hablando entonces de una ciudad que tiene una oferta cultural densa. Cuando pensamos en la infraestructura y vemos la manera en la que fue cambiando la infraestructura cultural, en realidad el origen de la infraestructura cultural se va hasta los años 20 del siglo XX, cuando la Revolución Mexicana triunfa y entonces se montan sobre la infraestructura cultural para generar una serie de procesos identitarios que hasta ese entonces habían venido desarrollándose de manera muy fragmentaria. ¿Qué ocurre? Que a partir de los años 20, cuando vemos la historia de los cines, la historia de los museos, la historia de los teatros, están vinculados a este movimiento de construcción identitaria que fue haciendo a las artes jugar un papel para generar procesos de identidad nacional. Cuando vemos qué pasó con los museos, vemos que a lo largo del siglo XX los museos se fueron multiplicando, de hecho fueron una de las formas privilegiadas para construir esa identidad nacional. De apenas una treintena, una cuarentena, en solo un siglo, bueno, se multiplicaron hasta los que tenemos ahora, 1,185, que cuando lo ponemos en contraste con América Latina, solo México tiene la quinta parte de los museos de toda Hispanoamérica. El que haya esta cantidad enorme de museos no significa que sean accesibles. Cuando los vemos en términos territoriales, nos damos cuenta que apenas una quinta parte del territorio nacional cuenta con museos. O sea que hay muchos, pero están en realidad concentrados. Obviamente con el centralismo del sistema político mexicano, la concentración se da fundamentalmente en la ciudad capital y podemos ver cómo la dimensión que tiene esta concentración. Si solamente vemos que una de las principales municipalidades de la ciudad tiene muchos más museos que varios estados de la República juntos.
Ahí podemos ver cómo se dio esta centralización que tiene una dimensión política, una dimensión económica y bueno, que se materializa en el campo de la cultura. ¿Qué ocurrió en la ciudad? Bueno, vemos que ahora les voy a mostrar algunos mapas. La ciudad se fue expandiendo desde los años 30 y la infraestructura que se había venido desarrollando justamente a partir de la Revolución se quedó centralizada en una parte pequeña de la ciudad. Vemos que solamente van a ver ahora, bueno, simplemente para que se den una idea de la dimensión, la Ciudad de México en su conjunto metropolitano, estamos hablando casi de 8,000 kilómetros cuadrados, con 28 millones de habitantes. ¿Qué implica con esta dimensión? Este mapa lo que muestra en el centro, que está totalmente rojo, es justamente donde está la infraestructura cultural, ¿no? Vean, si lo vemos en el conjunto de la ciudad, en realidad los museos, los teatros, la única infraestructura que se desarrolló, que le fue siguiendo el paso al crecimiento desbocado, fueron las bibliotecas y los cines. Toda la otra infraestructura en realidad se quedó ubicada en justamente lo que pueden ver la densidad. Este es un mapa que muestra solamente la parte central, que es el Distrito Federal, que podemos ver que lo que era la ciudad hasta principios del siglo XX en realidad es la parte que tiene la mayor oferta cultural. ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Por qué no se desarrolló? Básicamente porque el crecimiento urbano se dio de una manera no planificada, ¿no? Y no fue acompañada por políticas que descentralizaran esa infraestructura. En realidad el problema no es solamente que la infraestructura no le siguió el paso al desarrollo urbano, sino que se ha venido de hecho concentrando mucho más. En una comparación que hice para tratar de mapear ahora dónde están los museos, con una diferencia solamente de unos 17 años, podemos ver que esto es en 1997, este es en este año, podemos ver que solo 2 delegaciones en realidad han venido concentrando cada vez más la oferta de museos. Yo señalé en azul las delegaciones en donde la infraestructura de museos ha disminuido. Pueden ver cómo realmente tenemos una crisis en la infraestructura de museos que cuando analiza uno las estadísticas de asistencia, en realidad ve que la asistencia ha venido bajando. El gran problema es que tenemos muy malas estadísticas, tenemos una gran falta de registros oficiales que nos muestren en realidad, que nos permitan pulsar cómo ha venido cambiando esta área. Es muy difícil desarrollar políticas culturales cuando tenemos un terreno que en realidad es un terreno muy oscuro, es un terreno del que sabemos poco, las cifras son parciales y fragmentarias. En realidad, no solamente en el campo de los museos, sino todo el campo de la cultura, hay un desbalance entre lo que sabemos sobre la producción cultural. Sabemos mucho sobre las películas, sabemos mucho sobre el arte, sabemos mucho sobre lo que se produce, pero sabemos muy poco sobre cómo se recibe, quiénes se relacionan con ese arte, cómo se relacionan. Hay en realidad un gran desbalance aún sobre esta relación. El gran reto entonces es justamente desarrollar información que nos permita ver en realidad no una foto de cómo es esto, sino una película, cómo ha venido cambiando, ¿no? Y cómo podemos generar una perspectiva comparada. A rasgos muy generales, sabemos que en Hispanoamérica en realidad el 30% de la población asiste más o menos a los museos, Chile el 20%, México más o menos, y bueno, el país que tiene una de las asistencias más bajas es Colombia. En realidad, entre los públicos o los posibles públicos y los museos se tienden no solamente kilómetros de distancia, que es un poco lo que les acabo de mostrar, sino todo otro conjunto de barreras de acceso. En realidad, los que llegan a los museos son los vencedores de una larga carrera de obstáculos. Tuvieron que vencer el tráfico, ¿no? Tuvieron que vencer la violencia en las calles, ¿no? Cruzar el comercio ambulante, que en muchas zonas en realidad es una barrera enorme, ¿no? Hay museos que simplemente no se ven, ¿no? Por tener la tal cantidad de vendedores ambulantes, y también, bueno, vencieron la atracción de las pantallas que se han venido multiplicando, no solamente la televisión
no solamente el video, ahora, bueno, los celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Las pantallas que nos invitan a quedarnos en el hogar y a no salir al espacio público. Yo quisiera brevemente, porque no tengo mucho tiempo, mostrar algunas de estas barreras que justamente van impidiendo que se construya ese rol de público y que se mine la posibilidad de que nos relacionemos con las distintas ofertas culturales. Está primero, bueno, la primera barrera de la que les platiqué, que es la barrera geográfica, pero está también la barrera simbólica. Esta zona que les comenté al principio, que es la zona más densamente cargada de infraestructura cultural, es una zona en donde vive población de muy pocos recursos. Es la zona que originalmente, bueno, era la ciudad hasta principios del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XIX y también buena parte del siglo XX, primero los sectores más altos y después los sectores medios la fueron abandonando y quedó poblada solamente por pobladores que básicamente trabajan ahí en el comercio y que les queda muy cerca la infraestructura, pero en realidad les queda muy lejos también. Todas las barreras simbólicas de acceso, ¿no? Todo lo que se necesita para sentirse bienvenidos en realidad no está ahí, ¿no? En una investigación que hice sobre las maneras en las que los habitantes del centro histórico perciben el patrimonio, yo les mostraba fotografías y era muy impresionante cómo personas que vivían a 2 o 3 cuadras de un museo jamás lo habían visto, ¿no? No lo podían identificar, no les era algo familiar, no estaba entre los lugares que ellos identificaban como los lugares significativos de su barrio, justamente por esta barrera que hace que simplemente no fueran percibidos, ¿no? Creo que el teatro, por ejemplo, el teatro en la calle justamente percibió que una de las grandes dificultades para la que la población llegue al teatro es justamente cruzar esa barrera simbólica de los grandes edificios y llevar entonces el teatro a la calle. Es una manera justamente de sortear esta barrera. Hay otras barreras, por ejemplo, la edad. La edad es clarísimamente una barrera cuando pensamos en términos de nuestra relación con el Internet, ¿no? La posibilidad de ser un nativo o un inmigrante digital pasa claramente por el tema de la edad, el género. El género suele ser una barrera para relacionarse también con, por ejemplo, con la prensa, ¿no? La prensa, las estadísticas en América Latina muestran que es mucho más leída por hombres que por mujeres, ¿no? Hay otras barreras, la más clara, bueno, las económicas, lo que cuesta entrar a un lugar o lo que cuesta moverse para llegar a él. Si pensamos en la dimensión de la zona metropolitana, llegar al centro histórico puede llevar más o menos unas 2 o 3 horas de transporte. Eso no solamente cuesta tiempo, cuesta dinero. ¿De qué manera, por ejemplo, se puede sortear eso? Pues justamente poniendo transporte de los suburbios a ciertas zonas, ¿no? Hay otras maneras en las que podemos hacer que los públicos se sientan bienvenidos o no. Los museos, por ejemplo, tienen muy claramente especificado en la manera en la que se ponen en escena quiénes van a ser bienvenidos. Generalmente tienen que ser lectores voraces porque no hay manera de leer esa cantidad, ¿no?, de cédulas. No hay un asiento, ¿no? Uno tiene que estar acostumbrado a recorrer el espacio. No son bien, generalmente no están hechos para niños, ¿no? No hay espacios para familias, y esto lo hace es justamente las audiencias implícitas, es la manera en la que se pone en escena una oferta para que los públicos se sientan bienvenidos o no. Esto no sé si se alcance a ver, simplemente lo puse, es un cuadro que trata de ver cuáles son los perfiles en términos de género, de edad, de escolaridad y el ingreso, y podemos ver la cuarta fila es la fila de los museos y podemos ver cómo justamente quiénes son los públicos implícitos de los museos y quién es el perfil tradicional. Generalmente son los más jóvenes. Conforme aumenta la edad vemos cómo va disminuyendo la asistencia. Tiene que ver con el papel de la escuela como una constructora de públicos. Está también el tema de la escolaridad. Mientras más aumenta la escolaridad, más posibilidades hay de que se construya ese puente que favorezca la construcción del rol, y también está claramente relacionada con el ingreso. Cuando vemos estadísticas que
contrastan cómo se va dando esta relación, quiénes fueron los que ganaron o de qué manera hubo posibilidades para vencer esta larga carrera de obstáculos. Bueno, es muy claro que tiene que ver con entornos que van mucho más allá de la decisión individual de los sujetos, ¿no? El 77% en Francia, por ejemplo, fue en el último año, al menos una vez, a un museo, en contraste, bueno, con lo que ocurre en el Reino Unido, en España y, bueno, México, en donde, como les decía, una quinta parte de la población es generalmente la que asiste a los museos. Ocurre algo similar en el caso de las exhibiciones de arte, ¿no? Mientras en Francia estamos hablando del 53%, solo el 5% lo hizo en México, ¿no? Igual la visita a un centro cultural, bueno, solo escogí algunas para que nos demos una idea de la dimensión de estas barreras. Generalmente cuando preguntamos y cuando trabajamos con los ciudadanos para preguntar, bueno, ¿por qué gustan de una o de otra? Bueno, ¿por qué fueron o no fueron? Generalmente viene la referencia del gusto, no me gusta ir a los museos o no me gusta ir a tal cosa. Pierre Bourdieu es un autor que nos ha mostrado cómo el gusto en realidad son maneras de elegir que no son elegidas, son maneras de elegir que en realidad nos van condicionando y que van pautando justamente la manera en la que nuestra propia vida se va adaptando a estas posibilidades que se estructuran socialmente y que hacen que podamos cruzar esas barreras y que están fuertemente ligadas a la clase y al estatus. De esta manera es muy claro cómo el gusto clasifica socialmente y es también una manera de construir una posición social. Para los que trabajamos consumos, en realidad es un reto enorme cuando preguntamos sobre las prácticas culturales, porque generalmente mentimos. ¿Por qué mentimos? Porque nos clasifica socialmente. Entonces, si uno tiene que ir buscando de distintas maneras cómo rastrear las prácticas efectivas, porque si creyéramos las primeras cifras, en realidad la gente lee, bueno, increíblemente, la gente ve solo documentales en la televisión, hay siempre todo este tipo de prácticas que justamente lo que muestran que, bueno, tanto para los antropólogos como para los psicoanalistas, en realidad la mentira es altamente significativa, es un dato con el cual trabajar. ¿Qué implica pensar esto no en términos de gusto, sino pensarlo en términos sociales? ¿Qué implica el que un conjunto de pobladores de una ciudad tenga posibilidades restringidas de relacionarse con el teatro, de relacionarse con el cine, con las fiestas tradicionales, con todo lo que son las ofertas culturales de un espacio urbano? Implica en realidad que los beneficios que pueden surgir justamente de este consumo se van restringiendo y van haciendo que cada vez más sectores o cada vez más ciudadanos tengan menos posibilidades de obtener recursos que no solamente les permitan explicarse el mundo en el que viven, sino también actuar sobre él. ¿Qué va haciendo esto? Que las posibilidades de construcción de ciudadanía se van restringiendo también. Las políticas culturales en general están mal preparadas para enfrentar esta problemática. ¿Por qué están mal preparadas? Identifico fundamentalmente por tres razones. Una es porque le han dado una atención absolutamente marginal a la formación de públicos y a la educación artística. Básicamente se ha creído que hay círculos creativos, ¿no? Que si uno multiplica la producción, en realidad se multiplica la edición de libros, por ejemplo, más gente va a leer libros, cuando en realidad no existen tales círculos. Espero haberles mostrado cómo en medio de la oferta y de las prácticas de relación con esa oferta, en realidad hay muchísimas barreras que hay que trabajar, no se trata solamente de pensar en la oferta. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente las políticas culturales se han centrado mucho más en los artistas que en los públicos, se han centrado mucho más en la producción que en la distribución, ¿no? Básicamente cuando vemos los planes culturales, en realidad se centran solamente en una parte del ciclo, dejando fuera todo el resto, y se han centrado mucho más en el arte que en la comunicación. Hay un gran desprecio por todo lo que implica poner el acento en lo que implica la publicidad. Un segundo factor clave para entender por qué no se da esta relación o por qué se da de una manera tan segregada tiene que ver con que sabemos muy poco en realidad sobre los procesos de formación de públicos. Es muy poca la investigación que se hace y
tendemos a pensar en los públicos, como les decía, como si nacieran como tales. Los públicos en realidad no nacen, los públicos se hacen y se transforman permanentemente, ¿no? En un proceso que siempre es un proceso de mediano y de largo plazo y que se realiza a partir de la intervención de un conjunto de agentes que son los que nos van formando como públicos. Sabemos, por ejemplo, que cuando vemos la historia del siglo XX y en el caso, por ejemplo, de la educación artística, hay una declinante acción estatal, cada vez hay un lugar más pobre de la educación artística en las escuelas, cada vez hay menos atención a el conjunto de instancias en las que se puede tener posibilidades de construir puentes para acercarse al arte. La televisión y otros medios marginalizan lo que tiene que ver con la relación con el arte y en realidad Internet está siendo en la actualidad un campo en donde los jóvenes fundamentalmente se forman en esa relación con las ofertas culturales y se van transformando ya de públicos o ya de una relación de consumo a una relación que viene cambiando de perfiles y que se ha caracterizado como más que consumo, como prosumo, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la relación que establece un usuario. La tercera razón por la cual las políticas culturales han fallado en trabajar el tema del consumo es porque la relación entre la participación cultural y la inequidad en realidad se oscurece y a quien le toca formar públicos es algo que queda totalmente en el aire, ¿no? Los museos no saben en realidad, se preocupan por atender a los que llegan, pero pocos se preocupan por entender a todos los que no llegan y a quien le toca entonces justamente construir estos puentes para generar públicos, ¿no? Hay una experiencia que se está desarrollando muy ampliamente en Colombia, en Bogotá y en Medellín, que es una experiencia de las bibliotecas parque. Están en las zonas más violentas de ambas ciudades y bueno, han construido edificios de gran calidad arquitectónica junto a parques, pero muy conscientes de que no se trata exclusivamente de poner una infraestructura de calidad, han hecho un trabajo de llevar la biblioteca a las comunidades, de generar talleres en las comunidades, de ir a desarrollar estos procesos de construcción de públicos y de generar justamente estos puentes. El gran problema entonces con las políticas culturales es que fundamentalmente ven las prácticas de consumo justamente como un tema de gusto individual, no ligada a derechos. El tema de los derechos empieza apenas a plantearse dentro del tema de la problemática del consumo y se ven exclusivamente como áreas de entretenimiento. Esto tiene que ver no solamente con una perspectiva política, sino tiene que ver también con la manera en la que las naciones están organizando sus relaciones. Cuando se generó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá por parte de México, Estados Unidos impidió que México incluyera el cine dentro del patrimonio cultural. El cine quedó dentro de la industria del entretenimiento y esto ha tenido repercusiones importantísimas para la legislación que proteja justamente las producciones nacionales frente al avasallamiento de las exportaciones de Hollywood. Yo quisiera mostrarles un ejemplo de políticas culturales desarrolladas por la sociedad civil que justamente han encontrado la posibilidad liberadora y todo lo que implica la posibilidad de jugar el rol de público. Es un ejemplo entre muchos. Hay ahora una explosión de movimientos sociales que buscan encontrar en el campo cultural un espacio para la reconstitución del tejido social, para enfrentar la violencia y para desarrollar procesos de construcción de ciudadanía. Es un grupo feminista, Territorios de Cultura para la Equidad. Es un grupo que fundamentalmente trabaja con mujeres en un área que es esta área del centro histórico, ¿no? Un área que es un área muy conflictiva, ¿no? Y básicamente trabajan con el tema del acceso cultural y la creatividad, ¿no? Ellas hablan de mujeres con ciudadanías restringidas, son en realidad el grupo han trabajado desde hace ya una década con barrenderas, han trabajado con taxistas, con comerciantes, con meseras, con sexoservidoras, con
gente que vive en la zona del centro histórico, con policías, y ponen el acento no solamente en el tema del acceso, sino en el tema del placer del acceso. Tienen toda una serie de planteamientos sobre el poder liberador del placer, ¿no? Les quisiera hablar de una de las experiencias que justamente tiene que ver con los museos, ¿no? Básicamente, bueno, entonces se plantean 3 áreas clave para sus proyectos. Han venido desarrollando con todos estos grupos distintos tipos de talleres. Básicamente las llevan a museos, las llevan a bares, las llevan a hacer recorridos turísticos, ¿no? Por ejemplo, con el caso de las barrenderas se la pasaban limpiando los monumentos, barriendo las calles, pero jamás habían subido a un turibús, ¿no? Entonces, justamente es jugar este rol de turista, este rol de público y conversar en torno a él. Trabajan con talleres de narrativa, talleres de fotografía, ¿no? Y ponen un acento especial en el tema de la sociabilidad, en generar espacios de encuentro, espacios para justamente la discusión colectiva de lo que están viviendo. Uno de los proyectos que desarrollaron fue justamente con las barrenderas. Esto que ven aquí, los carros verdes, son justamente eso, los turibuses, ¿no? Pueden ver, para mí, bueno, esta fotografía es muy ilustrativa de todo lo que implica jugar ese rol, simplemente la manera en la que uno saluda como turista, ¿no? A la gente que está en torno de ellos, ¿no? Visitaron, bueno, entonces museos, visitaron cantinas, hicieron un taller de danza, de música y de escritura, ¿no? Están aquí en varios de los monumentos, ellas son las que normalmente, bueno, los lavan. Hicieron justamente, bueno, una serie de talleres, representaciones con las escobas, ¿no? De danza contemporánea, y tuvieron una experiencia que creo que muestra muy claramente lo que puede significar estas prácticas como pivote para concientizar lo que implican los derechos culturales. Ellas, como parte de las experiencias, de todas las actividades que iban a realizar, fueron llevadas a Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, así como esta universidad, tiene museos, tiene espacios para clases, tiene, bueno, una oferta cultural muy variada, hay teatros, hay… lo más impresionante para las organizadoras del taller era que estas mujeres pensaban que la entrada a Ciudad Universitaria estaba prohibida, o sea, nunca habían pasado la barrera simbólica de entrar a la universidad. De hecho, pidieron ropa especial, ¿no? Pidieron uniformes nuevos para conmemorar lo que implicaba justamente entrar a la universidad. Cuando llegaron iban a un museo que se llama Universum, que es un museo de la ciencia. El director del museo, que es el doctor Drucker, pueden ver ahí en la manta, que el doctor Drucker es un científico muy conocido por una serie que se llama Una pequeña dosis de ciencia. Todo el tiempo lo estamos escuchando en la radio, en la televisión, ¿no? Y cuando ellas quisieron entrar, el doctor Drucker dijo que no había manera de que entraran si no pagaban la entrada. Entonces, bueno, las feministas se organizaron, vieron la manera, bueno, hablaron con él, no hubo manera, entonces se fueron, se tuvieron que regresar, no tenían para pagar la entrada, y consiguieron fondos para volver a ir y, bueno, le armaron una manifestación con esto de una pequeña dosis de respeto, ¿no? O sea, usando su eslogan, ¿no? Al derecho a la cultura, y justo aprovecharon esta oportunidad para reflexionar sobre lo que implicaba tener que pagar la entrada a un museo universitario, ¿no? No tener, el doctor Drucker además fue muy ácido, ¿no? Cuando les negó la entrada les dijo que ellas gastaban mucho más en cigarros que la entrada que costaba, ¿no? Entonces, ellas usaron todas esas frases en los talleres y, bueno, aquí simplemente yo puse algunas frases, ¿no? De lo que fueron demandando después ya en el movimiento, la idea de, bueno, no es que pidamos que sea siempre gratis, pero que se busque financiamiento para los que no tienen manera de acceder a recursos, ¿no? ¿Qué implica este rol? El rol, en realidad, el rol de público es un rol que da respuesta a una serie de preguntas, es un marcador de identidad.
de a quién soy y a dónde pertenezco. Es un rol que va mucho más de la relación simplemente con una oferta cultural específica, ¿no? Una y otra vez, esta fotografía es de un conjunto de esculturas que se pusieron por toda la ciudad, que juegan todo el tiempo, eran vacas, ¿no? Que creo que en todo el mundo se dio, ¿no? Que era justamente irlas asimilando. Esta es el símbolo principal de la Ciudad de México, que es el ángel, y podemos ver, bueno, la actitud de público, ¿no? Justamente que logra llegar ahí. Me parece que este caso muestra muy bien justamente cómo las ciudades son escenarios mucho más asequibles, mucho más asibles que las naciones, se vuelven en la actualidad espacios justamente para generar nuevas formas de construcción de ciudadanía, ¿no? Holston ha hablado justamente de la ciudadanía practicable, dice, en realidad las ciudades se vuelven espacios justamente de ciudadanía practicable, lo que en un principio son conflictos, son dificultades, se vuelven justamente si se reenfocan desde esta posibilidad de transformarla desde las prácticas cotidianas de acceso cultural en espacios que revitalizan la participación y la organización civil. Se vuelven también espacios justamente para combatir la inequidad que tiene que ver con todas estas barreras para acceder a la cultura y acceder a los medios, pero también justamente para participar culturalmente. Me parece entonces que esta área plantea una serie de retos para las políticas culturales. Una es justamente cómo vincular las políticas culturales justamente a políticas urbanas, ¿no? Que pongan en el centro el combate a la inequidad a través del desarrollo de estrategias de inclusión, que no solamente sean estrategias que multipliquen la infraestructura, sino estrategias que también multipliquen la alfabetización, o sea, las posibilidades y los recursos para relacionarse con esa infraestructura. Originalmente, bueno, durante una parte del siglo XX entendimos la alfabetización simplemente como toda esa serie de habilidades y recursos para leer, pero sabemos ahora que tiene que ver también para escuchar, ¿no? Tiene que ver también con esas habilidades para escribir, la alfabetización del movimiento también, que tiene que ver para disfrutar la música y para justamente la contemplación, ¿no? Se trata de pensar no solamente en prácticas de acceso que nutran la relación con las ofertas culturales, sino también que replanteen nuestra noción de los derechos, justamente los recoloquen en el centro de lo que implica sus posibilidades de expresión política. Y también, y de manera muy importante, las políticas culturales necesitan generar infraestructura de información. No podemos movernos en este terreno justamente teniendo esta visión tan borrosa, esta visión tan fragmentada. Necesitamos investigación comparativa, necesitamos sistemáticas, investigaciones, ¿no? Que nos permitan justamente pulsar los cambios de esto que está transformándose aceleradamente. Implica que transformemos nuestra visión de lo que es la educación artística, como fue planteada a principios del siglo XX, fuertemente vinculada a la construcción de identidad, para pensarla, bueno, ya no solamente en relación con la identidad, sino también con la manera en la que justamente estas prácticas de relación con las ofertas culturales transforman las relaciones sociales, construyen diversidad y permiten justamente reforzar procesos de construcción de ciudadanía, ¿no? Implica justamente entonces pensar no solamente en formar audiencias, sino también estimular la participación cultural en un sentido mucho más amplio. ¿Qué implica entonces pensar esto desde el marco de la ciudad? Implica justamente atender de manera urgente el tema del desbalance, ¿no? Si nosotros vemos lo que está ocurriendo con los museos, es muy probable que está ocurriendo de manera muy similar y tal vez mucho más aguda con los teatros, está ocurriendo con las casas de cultura, está ocurriendo con la dotación de las bibliotecas mismas, ¿no? Tenemos que pensar justamente qué hay ahí de desigualdad, qué hay ahí de construcción de inequidad y de qué manera esto se vincula a espacios que van reproduciendo en otras escenas lo que es la segregación y la fragmentación del espacio urbano. Espero haberles mostrado cómo el consumo cultural, lejos de ser simplemente un tema que tenga que ver con el entretenimiento, es en realidad un tema clave para repensar la cohesión social y para pensar, bueno, la equidad y la integridad. Digo, la equidad.
Boa tarde a todos. Eu agradeço a organização do seminário, do colóquio, pelo convite. Para mim é uma honrosa possibilidade de participar de uma reflexão sobre a cidade. E eu queria dizer apenas de início que a minha origem é cinema, produção de cinema, e também a vertente patrimonial. Eu fui durante um certo tempo, como foi dito na minha rápida biografia, fui diretor da Cinemateca. Portanto, a minha origem tem a ver também com patrimônio em algum momento. Nessa parte, então, da minha vida em que eu fui diretor de museu de cinema, havia uma dificuldade enorme de compreender a histórica insensibilidade política que existe no Brasil com relação ao patrimônio. O mestre da nossa geração, aqui na USP, em São Paulo, sobretudo, que foi aquele que tentou, de certa forma, constituir, criar Está aí já? Que ótimo. Então, muito bom. Precisa apagar a luz depois. Então, Palestra FAO 2013 completa. Ok, eu depois clico lá. Ok. Depois eu pego. Ali, Palestra FAO 2013. Pode deixar. Está ótimo. Está muito bom. Sim. Essa pessoa que teve uma influência enorme na minha geração era um grande escritor, foi também um grande crítico e foi também fundador da Escola de Comunicações, da Cinemateca, Paulo Emílio Salles Gomes. Ele morreu com a convicção de que a vida dele tinha sido frustrada por não ter sido capaz de consolidar a criação da Cinemateca Brasileira, que vocês hoje podem visitar, bastante consolidada, ainda que atravessando uma crise danada, ali no Matadouro, no antigo Matadouro da cidade, na Vila Clementina. Então, ele não viu nada disso. A epígrafe que eu usaria para essa minha fala, que é dele, é a seguinte: o Brasil se interessa pouco pelo próprio passado. Essa atitude saudável exprime a vontade de escapar a uma maldição de atraso e miséria. Esse conceito brilhante explica, mas não justifica, o abandono, por exemplo, da Biblioteca Nacional. Acho que todos sabem que hoje a Biblioteca Nacional vive uma crise sem precedentes. No Brasil, a gente frequentemente percebe uma certa ojeriza ao passado. Um outro intelectual, homem de negócios, milionário, que teve uma importância muito grande em São Paulo, porque ele patrocinou, de certa forma, a Semana de Arte Moderna, Paulo Prado. No final de um livro dele chamado Retrato do Brasil, em que ele descreve as mazelas de ser brasileiro, ele conclui da seguinte maneira, otimisticamente, segundo ele: um pensamento de reconforto, a confiança no futuro, que não pode ser pior que o passado. Bom, o futuro, então, é visto como tábua de salvação, o que levou, irremediavelmente, a arquitetura moderna, por exemplo, o que nos levou à arquitetura moderna, quer dizer, o Brasil ficou condenado, esse é um conceito que vocês aqui da FAO conhecem muito bem, eu sei disso, o Brasil foi condenado à arquitetura moderna, porque ela nos eximiria de cuidar do passado. Uma última citação, só para dar o quadro, enfim, intelectual no qual a gente trabalha, vem de Lévi-Strauss, que também vocês conhecem muito bem, porque escreveu nos Tristes Trópicos a respeito de São Paulo, a cidade em que ele viveu, de onde participou da criação dessa universidade. Ele diz, literalmente, que nas cidades do Novo Mundo, como Nova York, Chicago ou São Paulo, frequentemente comparadas entre si, não é a falta de vestígios históricos que me choca. Essa ausência é um elemento da sua significação, ou seja, nós somos marcados, né, pela ausência de vestígios, né, pelo ódio ao passado, pelo desprezo ao passado, pela esperança no futuro, enfim, por um virar as costas à preservação. Né? Então, nesse quadro histórico, ideológico, que eu quero, então, começar a falar. Para abordar esse tema penoso do patrimônio cultural na dimensão metropolitana, utilizando essas três
frases, se juntarmos os 3 conceitos, vamos ter uma equação que seria a seguinte: desprezar o nosso passado é uma atitude saudável. Inútil será buscar vestígios, pois só o futuro salva. Certamente alguns de vocês já pensaram por que Oscar Niemeyer jamais tomou qualquer atitude visando a preservar a sua própria obra. Se dependesse dele, o seu edifício notável, onde situava-se o Detran e agora abriga o MAC, teria sido desfigurado. Felizmente, o poder público não permitiu que isso ocorresse. Se nem o maior arquiteto tinha sensibilidade para o tema da preservação do patrimônio, como exigia que um grande cineasta como Nelson Pereira dos Santos, igualmente pioneiro, a tivesse? A conclusão inescapável é de que a sensibilidade e o esforço para preservar não virão dos produtores culturais. Aos artistas só importa a produção da próxima obra. Estão atrelados ao futuro, não ao passado. A questão da preservação de um bem cultural, de uma obra artística, de uma paisagem, de uma maneira de pensar e de agir, é tarefa de uma sociedade consciente dos valores advindos de uma tradição, por mais precária e recente que esta seja a tradição. Eis a lição, ainda hoje válida, de Mário de Andrade, que lutou como intelectual e como homem público para promover a urgente tradicionalização da nossa cultura, que insiste na sua informalidade. Ela seria o antídoto do que Paulo Emílio, que dedicou boa parte da sua vida a constituir, sem sucesso, uma Cinemateca do Brasil, constatou: uma das leis do subdesenvolvimento é acarretar as decadências prematuras. Decadência física, decadência material, decadência moral. Os que lutam para preservar bens culturais no Brasil são guerreiros cansados na interminável batalha. A psicologia do preservacionista busca compensações na lida cotidiana com a frustração. Nesse processo, arvora-se, com ou sem mandato, em defensor dos bens da sociedade, muitas vezes apesar dela. Tal movimento engendra um mecanismo de defesa, assumido como compromisso ético e político. O elemento comum que une o comportamento preservacionista é a proteção defensiva, sob a égide do Estado. Essa mentalidade decorre do projeto de criação do SFAM, da lavra do próprio Mário de Andrade, em sintonia com o que se passava no Brasil no campo político, em pleno decênio de 1930, em que o Estado era chamado a assumir mais responsabilidades junto à sociedade brasileira, tutelada, a sociedade tutelada. 70 anos depois, esse modelo emite sinais de desgaste. A simples abertura de processo de tombamento, até agora de eficácia inquestionável no sentido de congelar o imóvel, começa a ser contestada em juízo. Se a política governamental não for capaz de justificar a intervenção no bem privado em nome do interesse público, ou se essa intervenção não ocasionar valorização do imóvel, a Justiça será acionada para assegurar poupudas indenizações aos proprietários ou desapropriações vultosas. A preservação do patrimônio imobiliário não se restringe mais ao exclusivo valor cultural. O fator econômico assume por eminência e a política acompanhará essa mudança de mentalidade. A crise aguda desencadeada em 2007 pela regulamentação feita pelo Compresp das áreas do entorno dos parques da Independência e da Aclimação e o tombamento de galpões ferroviários que compõem na Moca, que compõe a memória industrial da cidade, foi um sinal inequívoco de um limite político à ação pública de preservação do patrimônio imobiliário e urbanístico. Tenho aqui na plateia o prazer de encontrar o presidente do Compresp, a essa época, o professor aqui da casa, José Eduardo Lefebvre. A Câmara Municipal de São Paulo, naquela ocasião, ecoando a profunda contrariedade da indústria de construção, votou por unanimidade a transferência do Compresp para sua esfera de influência, sob a alegação de que o órgão da Secretaria Municipal de Cultura promovia a revisão do plano diretor da cidade mediante o uso inadequado do Estatuto do Tombamento.
A imediata ação política do prefeito Gilberto Kassab susteve as ameaças da Câmara e manteve o Compresp na órbita da Secretaria de Cultura. Mas a consequência imediata da crise foi a de inibir a desenvoltura das iniciativas do Conselho. Ao refreamento da ação do Compresp, correspondeu o surto de um ativismo pró-patrimônio no âmbito da sociedade. Fenômeno recente, inédito entre nós, a ação informa simpatizantes sobre as condições precárias de muitos imóveis e instalações. Um amador, no sentido literal e positivo do termo, munido de equipamento portátil, circula pela cidade fotografando o que lhe parece deficitário e imediatamente compartilha, pela rede social, com a comunidade digital. Por outro lado, um grupo de ex-frequentadores de um cinema de arte decide organizar-se para pressionar o poder público a tombar o imóvel, visando a manutenção do seu cinema preferido. Outro grupo se reúne para solicitar que a área verde remanescente de um colégio de freiras, de resto já protegida, se torne parque municipal. Em todos esses casos, em graus diversos de legitimidade, assoma um interesse de classe que demanda proteção pública. Diante da impossibilidade de salvar esses bens, condenados pela inexorável evolução urbana, os grupos reagem, reivindicando a sua desapropriação a custos proibitivos. Como se vê, o patrimônio cultural numa metrópole como São Paulo é vasto, difuso e, muitas vezes, apropriado por interesses de classe. A estratégia do poder público e de seus órgãos de preservação deve levar em conta a necessidade permanente de apontar, esclarecer e valorizar iniciativas que visem a transformar o patrimônio histórico, privado ou governamental, em um bem público palpável que beneficie concretamente a população necessitada. A atitude dos órgãos de preservação, historicamente defensiva e reativa, precisa assumir uma política propositiva no compasso das demandas atuais por espaços públicos, apropriação de território e protagonismo social. Essa política positiva só será eficiente se puder alterar a mentalidade predominante do tombamento visto como restritivo, como empecilho ao livre e natural desenvolvimento das cidades. Essa percepção polêmica vem conquistando corações e mentes de arquitetos e urbanistas insuspeitos. A atuação do poder público, no entanto, não pode se ater exclusivamente ao campo regulatório. Numa sociedade pouco solidária e geralmente insensível à proteção do bem comum, cabe um papel preponderante ao Estado nesse sentido. Projetos de intervenção no tecido urbano a partir da perspectiva patrimonial podem promover a revalorização da cidade em diferentes contextos. Tomo a liberdade agora de comentar 3 projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura durante a gestão 2005-2012, que tinham o objetivo de responder a demandas concretas de revalorização urbana na chave patrimonial. O primeiro deles propõe-se a intervir numa área de Hermelino Matarazzo que abriga uma ruína do século XVIII, o Sítio Mirim. Eu vou agora passar algumas imagens para poder concretizar essa. Essa é a fotografia do Sítio Mirim, 1945, proveniente de um restauro promovido por Luiz Saia. Esse é o estágio atual da ruína, depois de ter sido canibalizado, né, pelas pessoas que precisavam dos elementos para construir as suas casas. Aqui está também outra visão da ruína do século XVIII. Diante de uma situação como essa, qual era a alternativa? A primeira alternativa seria reconstituir o bem. Mas os órgãos do patrimônio, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, aqui em São Paulo, concluíram que não teria muito sentido em reconstituir essa construção, na medida em que ela seria objeto de uma certa fantasia, enfim. E, portanto, passamos a desenvolver na Secretaria de Cultura, com arquitetos talentosos, como vocês vão ver, a ideia de uma proteção. Mas essa proteção surgiu de uma demanda social. O padre Ticão, que é um líder comunitário dessa área, ligado à favela do Pantanal, nos levou à comunidade que pedia um espaço de convívio, de encontro. Eles não têm praças, eles não têm urbanização, como vocês sabem muito bem. Então, eles queriam um ponto de encontro. A ideia, então, foi
reunir o desejo da comunidade com a necessidade de preservar essa ruína e de chamar a atenção sobre a ruína para essa comunidade que não tinha nenhuma informação sobre ela. Esse é o croquis, né, dessa área, então, que seria implantada numa praça com um auditório, com área de convivência e com a ruína protegida aqui. Aqui está uma outra perspectiva da maquete, aqui estão as ruínas, né? Aqui está a entrada do auditório, um auditório de 300 lugares, demanda da comunidade. Para baixo. Outra perspectiva de desenho, tem um desnível, vocês já perceberam, então dá para entrar por cima ou por baixo. Esse projeto se colocou junto com um processo de reurbanização daquela região, com a construção que está já decidida de uma nova estação de trem metropolitano da CPTM. Portanto, a ideia era que essa construção dessa estação promovesse uma reurbanização do entorno, o entorno nesse no qual estava implicada essa área, né, e, portanto, essa praça seria um benefício, digamos assim, decorrente da construção. Durante o processo, então, de aproximação do governo municipal com o governo estadual para a construção dessa praça, da urbanização dessa praça, o Ministério Público foi mal informado a respeito do projeto e resolveu intervir. O Ministério Público, como todo mundo sabe, é bastante ativo. E, ao intervir, convocou os 3 órgãos de patrimônio, municipal, estadual e federal, aqui, o escritório do IPHAN aqui, e perguntou-lhes, na lata, eu estava presente, por que é que eles não propunham a restauração do bem. E houve, então, uma certa conversa de loucos, porque o pessoal do patrimônio tentou explicar para o promotor que patrimônio não se trata de senso comum, quer dizer, por que não reconstituir? E a reconstituição implicava numa série de consequências, enfim, de valores discutíveis e tal, mas não houve meio desse procurador mal informado e maliciosamente informado por um técnico de patrimônio de que era preciso restaurar. E ele embargou na justiça esse projeto. O embargo na justiça desse projeto significa que, hoje em dia, essa obra não será feita, pelo menos a não ser que passemos pelos processos todos de liberação na justiça do embargo dele. A estação será construída pela CPTM. Essa região aqui, que vocês estão vendo aqui, enorme, que demandou por um espaço público, porque não tem, né, vai ficar sem essa área, que vai continuar na praça nua, com a ruína ao relento, né, enquanto nós aguardemos que o Ministério Público tenha consciência, né, um pouco mais crítica do seu papel. Esse é um exemplo de demanda social, de necessidade do patrimônio num bem completamente nobre, segundo os critérios do IPHAN, quer dizer, um bem do século XVIII, né, que merece, por todos os meios, ser preservado, mereceria ser preservado. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, a segunda intervenção que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, contempla a praça principal de Itaquera, assim definida por sediar os imóveis remanescentes da fundação do bairro, criado em torno da linha férrea. Com a demolição da estação de trem em 2004, que ofendeu profundamente a comunidade, aliás, realizada pela Prefeitura de São Paulo para possibilitar o prolongamento da Radial Leste, o ícone da fundação do bairro desapareceu. Restaram essas casas ferroviárias na praça, durante muito tempo utilizadas como sede da subprefeitura de Itaquera. Para valorizá-las e promover a reurbanização dessa praça central, foi desenvolvido pelos arquitetos, também da Secretaria de Cultura, José Hollenberg Filho, Lara Melo Souza, Vanderlei Ariza e Marília Gontijo, o projeto de um centro cultural, cujo programa, nós vamos ver agora, prevê teatro, cinema, biblioteca, telecentro, salão de exposições, oficinas de dança e teatro. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês, eu não sei se dá para ler aqui, que esse projeto brilhante da Praça de Sítio Mirim é dos arquitetos Marcos Cartum, está difícil, Anderson Freitas, Giancarlo
Pedro Armando de Barros. Me perdoe o Giancarlo, que eu não consegui ler o sobrenome dele. Enfim, os projetos bons têm autoria. Dá para aumentar? Giancarlo Latorraca, Pedro Armando de Barros, Marcos Cartunca, da Secretaria de Cultura, Anderson Freitas, Giancarlo Latorraca e Pedro Armando de Barros. Projeto de 2007, né? Até hoje esperando uma decisão jurídica. Agora é só dar assim um clique, o próximo. Centro Cultural de Itaquera. Essa é uma das casas remanescentes da implantação de Itaquera, uma casa, né, que abrigava, eu não sei se funcionários da ferrovia ou alguma dependência administrativa da ferrovia. Ela hoje está abrigando a Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, de Itaquera. Esse é o projeto, essa é a maquete do projeto, que tem, então, na parte superior, o que a gente chamaria de centro cultural, com teatro, cinema. Não preciso dizer que Itaquera não tem nada disso. Salão de exposições, bar, enfim, salas de oficinas para dança, teatro, assim. Essa parte aqui central, que vocês estão vendo aqui, é uma biblioteca moderna, né? E essas casas do entorno, que vocês estão vendo, que são os remanescentes da ferrovia, fariam a parte de apoio, né, da biblioteca, né? Comporiam a biblioteca. Portanto, é toda uma composição moderna, né, em apoio às casas de arquitetura modesta, mas que são as casas fundamentais, né, na história de Itaquera. Essa é uma perspectiva da entrada do Centro Cultural. Aqui é da biblioteca, feita de pedra e vidro, basicamente, como vocês estão vendo. Esse projeto ganhou um prêmio do IAB, acho que um terceiro prêmio de obra pública do IAB, uma Bienal de alguns anos atrás. Estão aqui os arquitetos devidamente acreditados, eles eram todos, ainda são, né? 3 deles ainda são da prefeitura. Essa é a área de implantação, que vocês podem imaginar. Então, essa é a praça principal de Itaquera, né? Aqui, essa parte amarela será o Centro Cultural, que no meio, né, ainda tem um jardim, toda a área do jardim, né, um parque, basicamente, não é um jardim. A construção antiga, e o meio, a biblioteca moderna, que começou a ser construída, e por esses infelizes percalços da Lei 8666, pegou uma empresa picareta, que largou no meio a obra com rachaduras na laje de concreto, para vocês terem ideia do grau de irresponsabilidade que graça nas nossas construtoras. Essa parte aqui de baixo, cinza, é ainda remanescente de uma ocupação espontânea. Eu tentei desapropriar essa área, mas não consegui recursos para isso. Mas, de qualquer maneira, se esse projeto for implantado, né, for continuado implantado, será um enorme ganho para a população de Itaquera, né, que não vive só de futebol, né? Gosta de futebol, mas também gosta de cultura. Então, tem lá a Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, o Centro Cultural, o Telecentro, a administração, os imóveis particulares. Essa é a proposta desse projeto. A terceira. Bom, então aqui falamos primeiro de um bem nobilíssimo, do século XVIII, ainda que uma ruína nobilíssima. Aqui falamos de casas bastante modestas, de uma implantação da década de 40. E agora vamos falar de um bem cultural importante para a cidade de São Paulo, porque se tornou uma espécie de centro irradiador da cultura, da alta cultura, do final do século XIX até meados do século XX, que é o Conservatório Dramático e Musical, que, como todo mundo sabe, é uma construção do final do século XIX, como um hotel. Esse hotel tinha um salão, que era um showroom da Steinway, para justamente apresentar o piano, o seu produto, que era o piano, para os fazendeiros que vinham do interior para comprar o piano da filha, que certamente devia estudar piano, que fazia parte da boa educação de uma moça da alta classe patrimonial brasileira, né, aprender piano. Esse piano, então, esse lugar era, que tinha, na década de 40 tinha foi desapropriado, foi comprado por uma instituição particular que constituiu o conservatório com dinheiro da prefeitura, claro, sempre com dinheiro público no Brasil.
e ele tinha esse salão, né? E esse salão era um salão adequado para as aulas de piano, etc. Foi lá que o Mário de Andrade deu aula, foi lá que o grupo importante de músicos pensou na criação do Teatro Municipal, quer dizer, surgiu daí o Teatro Municipal. Esse é o Conservatório da década de 40, ainda em bom estado, e aqui já, recentemente, né, há 7 anos atrás, em decadência absoluta, ao lado de um cinema pornô ali ao lado naquele buraco. Essa era o estágio em que foi encontrado o conservatório. O conservatório recebeu o dinheiro da prefeitura para restaurar o seu salão musical e não o fez, porque estava já em grande decadência institucional. E, portanto, quando nós... essa é a parede da pintura, depois a gente fala disso, isso é um assunto que merece um detalhe. O conservatório, então, passou a ser um símbolo da decadência cultural do centro de São Paulo. Situado exatamente numa quadra, acho que foi uma quadra 27, que muitos de vocês conhecem, porque são urbanistas, sabem que é uma quadra problemática. Uma quadra que tinha, né, uma série de basicamente uma ausência, né, uma quebra, né, no Conselho Crispiniano devido à demolição do quartel do 2º Exército na década de 70 e depois a criação arbitrária de uma praça no meio da quadra, que nunca funcionou, que passou a ser uma passagem para o conservatório, para o fundo do conservatório, que tinha um prédio mais recente, também construído pela prefeitura, pela Emburgo, da década de 80, também já em estado avançado de decomposição. E depois, então, toda uma curiosa degradação arquitetônica, né, na fachada da São João e da Rua Formosa, quer dizer, dando para o Anhangabaú. Então, por outro lado, a Secretaria de Cultura tem no equipamento como o Teatro Municipal, um dos seus mais importantes equipamentos, que é um teatro de ópera, né, que foi recentemente restaurado, que, aliás, acabou de completar o centenário, e esse teatro tem uma posição inédita no mundo, né? O Brasil e São Paulo são peculiares em algumas coisas. Tem 2 orquestras, 2 escolas, 2 coros e um quarteto. Ainda bem que é só um quarteto, porque senão seria, né, muito grande. Isso tudo, esse exagero de corpos artísticos e um balé da cidade de São Paulo, um corpo de baile. Esse grupo, né, compõe alguma coisa como 400 a 500 artistas contratados pela prefeitura, que sem sede, eles não tinham sede até recentemente. A escola de música estava instalada numa casa muito precária em frente ao Centro Cultural São Paulo. A escola de dança usava os baixos do Viaduto do Chá. O Balé da Cidade aluga um prédio na João Passalacqua e por aí vai. As orquestras nem têm sede, usavam o próprio Teatro Municipal de uma maneira muito precária. Bom, então, a ideia foi aproveitar esse problema da quadra 27, né, essa falha da quadra 27, essa praça interna que não funcionava. Desapropriar o conservatório para restaurá-lo e ligá-lo ao Teatro Municipal, já que ele está na origem do Teatro Municipal. Em torno do conservatório, uma construção moderna que abraçasse o conservatório, né, e que pudesse ser sede desses corpos artísticos da cidade de São Paulo. E assim foi desenvolvido o projeto da Praça das Artes. O conservatório, então, foi restaurado. Essa é a fotografia das incisões feitas pelos restauradores. E chegou um momento em que era preciso decidir sobre qual pintura. Houve 4 pinturas ao longo do século XX, né, que vestiram essa parede da parte de baixo do conservatório, e a decisão era qual pintura devia ser restaurada em detrimento das outras. E uma decisão que foi bastante simpática e interessante foi a manutenção das 4 pinturas como um palimpsesto que mostra a história daquela construção, daquele equipamento cultural. Então ficou e hoje está restaurado dessa maneira. Esse é o salão do conservatório, né, já restaurado e que tem uma acústica extraordinária. Aqui que se davam todos os concertos de música da cidade de São Paulo, antes do Teatro Municipal, e mesmo depois do Teatro Municipal, porque é uma sala de concerto muito boa, concerto de câmara, né? Aqui é uma outra fotografia dela recente, já com um espetáculo, e esse lustre espetacular. E aqui está a fachada restaurada e essa construção, então, que abraça ela feita de concreto
pigmentado, né, de marrom, né, que dá acesso para a direita aqui. Bom, então agora eu vou falar da própria Praça das Artes. A própria Praça das Artes tem... Eu vou ver se eu consigo... Ali aquela fachada antiga é do Cine Cairo, aqui é São João, essa fachada antiga é do Conservatório. Essa é a área da implantação. Escola de música, escola de dança, centro de documentação, corpos artísticos. Essa é a entrada pela Conselheiro Crispiniano. E sempre o salão de baixo é para ensaio de ópera, com orquestra e cantores e algum tipo de cenário. Aliás, a Praça das Artes, que não está concluída, só metade dela está concluída, apesar de toda a casca já estar feita, ela foi inaugurada com uma ópera, né? Um site específico, como dizem os artistas plásticos, Orfeu e Eurídice, que foi encenada pelo grupo do Antônio Araújo, o Teatro da Vertigem. Esse pedaço do projeto mudou, porque o prefeito Gilberto Kassab decidiu desapropriar o prédio ao lado, que era do sindicato, dos comerciários, e com isso essa entrada, que era um pouco acanhada nesse corredor, abriu-se completamente, né, para a área que o sindicato ocupava, que ficava aqui justamente. Então, hoje a Praça das Artes é maior até do que originalmente tinha sido concebida. Vocês veem que é um projeto de arquitetura fluida, né? Porque liga três ruas, né? O Anhangabaú com a Conselheiro Crispiniano e a São João, né? Ele interfere no interior da quadra. Aí é a fachada da São João, com o conservatório abraçado pelo prédio novo. Os arquitetos responsáveis por esse belo projeto, Marcos Carton, da Secretaria, o Brasil Arquitetura, Marcelo Ferraz e Francisco Fanucci. Aqui a entrada nesse vão livre, onde era o Cine Joia, isso na São João. As cores de concreto diferentes, o prédio do fundo é avermelhado, esse aqui da frente é mais para o marrom. Aqui você vê o vão interno, que liga, lá do outro lado ali a Conselheiro Crispiniano, nós estamos vendo do ponto de vista, né, do Anhangabaú. E aqui é a vista do Anhangabaú, com a fachada do Cine Cairo, que já está restaurada hoje em dia, né? E esse prédio ao lado caiu. Esse prédio ao lado foi desapropriado e demolido. Então, essa fachada já está restaurada e aqui já tem um buraco que é da futura Praça das Artes, com todos os
Esse é o desenho final. E aqui na entrada, que vocês estão vendo, é a estátua do Verdi, que fica justamente do outro lado do Anhangabaú. Ela vai atravessar, né, triunfantemente o Anhangabaú para ficar na entrada da Praça das Artes e, enfim, fazer o convite à entrada da Praça das Artes. Ok, eu escolhi esses 3 projetos porque eu penso que duas coisas. Eu penso que a preservação do patrimônio da cidade pode ser um excelente pretexto para projetos de reurbanização, seja na periferia, seja no centro, né? A restauração não deve se ater ao bem arquitetônico sempre que possível. E o centro da cidade, eu aprendi nesses anos em que tive a oportunidade de ser secretário de Cultura, é um divisor de águas, né? Eu acho que a atuação no centro da cidade pode se tornar um divisor de águas na cultura da cidade, porque o centro da cidade é o território comum de todos os paulistanos. Todo cidadão tem 2 referências, o seu bairro e o centro histórico. Com o abandono do centro, ocorrido a partir do decênio de 1960, o seu esvaziamento tornou-se incontornável e não foi totalmente revertido até hoje. O centro virou periferia. É bobagem opor o centro à periferia. Frequentemente a gente ouve essa questão colocada mais no plano ideológico do que no plano concreto. No chamado Centro Velho, o retorno recente de diversas unidades administrativas do poder público nos planos municipal e estadual deslocou cerca de 11 mil servidores, estimulando o restabelecimento do comércio e serviços locais. A esse processo podemos chamar de ocupação institucional. As tentativas têm sempre sido feitas sempre com ênfase na recuperação da função econômica, de fato indispensável em vista da infraestrutura ali instalada. Mas a revalorização do centro não se consumará definitivamente se não levarmos em conta o seu aspecto simbólico, portador de valores culturais associados à identidade da cidade de São Paulo. A experiência da virada cultural, que desde 2005 se converteu na festa da cidade, constitui um exemplo eloquente de que há um anseio do cidadão da metrópole por compartilhar espaços públicos e o desejo de tomar posse do centro, o território comum a todos. A isso se pode dar o nome de reurbanização humana do centro. O repovoamento do centro histórico pode utilizar-se do enorme estoque de edifícios tombados e sem uso no momento. O vetor que pode recuperar o centro histórico, eu estou convencido, mesmo na sua vertente construtiva, é o da valorização cultural. Muito obrigado.